Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 3 do livro do Haliday, capítulo 23, exercício número 56. Vamos ao enunciado. O campo elétrico em uma região do espaço é dado por E igual x mais 2 em I, em Newton por Coulomb, com x em metros. Considere uma superfície gaussiana cilíndrica de raio 20 cm, coaxial com o eixo x. Uma das bases do cilindro está em x igual a zero. Letra A. Determine o valor absoluto do fluxo elétrico através da outra base do cilindro, situada em x igual a 2 metros. Letra B. Determine a carga no interior do cilindro. Bom, para facilitar aí o entendimento da resolução, vou fazer a representação da superfície gaussiana que nos foi fornecida. Vou representar aqui os eixos. Representar aqui o eixo X. Tá? Aqui o eixo Y. Aqui o eixo Z. Então, eu sei que a minha superfície gaussiana é cilíndrica, tem raio de 20 centímetros, ou seja, 0,2 metros. Ela é coaxial com o eixo X, ou seja, paralela ao eixo X. Então, vou marcar aqui 20 centímetros em x igual a 0. Vou representar aqui a base do cilindro, tá? Em x igual a 0. Aí vou vir aqui em um determinado valor de x, que eu vou falar que é o 2 metros, e vou representar aí também a circunferência, tá? E aqui a gente pode fechar tangenciando, né? Ligando as duas circunferências para formar aí o cilindro, tá? Então aí tá o meu cilindro, né? Aqui é x igual a 2, aqui é o x igual a 0, tá? Vou marcar o 0 ali. Então, eu tenho um campo E que está em função de x. Então, eu tenho aí que E é igual a x mais 2 em I. Está na direção I, é dado em Newton por Coulomb, tá? Então, o que eu tenho? Para a letra A, ele quer saber o fluxo. Vamos lá. Letra A, ele quer saber o fluxo absoluto aí em x igual a 2. O que é o fluxo? Vamos aqui na definição de fluxo. Fluxo é igual a integral fechada, né, pela lei de Gauss, integral fechada do campo elétrico E escalar com dA. Isso aqui também é igual, né, a carga envolvida pela superfície gaussiana dividido pela constante ε0. Então, se eu quero calcular aí o fluxo nessa superfície, eu vou precisar aí saber o E nessa superfície. Então, se eu vier aqui, ó, o E, vou fazer a representação do E. O E tá nessa direção, né? E o E aqui para x igual a 2 vai ser igual a 2 mais 2 em I, ou seja, 4I. Essa é a direção e sentido aí do campo. Aí eu vou vir aqui nessa superfície, que é em x igual a 2, e vou pegar um diferencial de área. Aqui o diferencial de área, tá? Meu dA.
E para virar vetor, o diferencial de área saindo da superfície gaussiana, esse seria aí um dAI, tá? Então, quando eu for calcular o fluxo, então vamos lá, calculando o fluxo em x igual a 2. Então, vou chamar o fluxo em 2, tá? O fluxo em 2 vai ser a integral fechada. Quem é o vetor E? O vetor E é 4i. Vetorial, ou vetorial não, escalar a dA, né? Quem é o vetor dA? dAI. Aí a gente vai ter produto escalar de I com I dá 1. Então, vai sobrar que esse fluxo vai ser igual a 4 vezes a integral fechada de dA. A integral fechada de dA da área aí dessa superfície. Ou seja, a gente tem que o fluxo em 2 é igual a 4, a integral fechada da área da superfície, que é π vezes o raio ao quadrado. Ou seja, a gente tem aí que o raio é de 20 centímetros. A gente tinha aqui 20 centímetros, que é igual a 0,2 metros, né? É a medida do raio dessa circunferência. Então, é π vezes 0,2 aí ao quadrado. Então, a gente tem aí o valor do fluxo da superfície em x igual a 2. Aqui vai ser 4π vezes 0,2 ao quadrado. A gente tem aí um valor de 0. Foi dado aí dois algarismos significativos, 0,50, né? O próximo é 2, então mantém o 0. A unidade do fluxo é Newton vezes área, Newton metro quadrado, por Coulomb, né? Porque a unidade de campo é Newton por Coulomb, tá em Newton por Coulomb, e a unidade de área é metro quadrado. Essa é a unidade do fluxo aqui em x igual a 2. Agora, na letra B, né? Isso aqui é o que ele pede na letra A. Para a letra B, ele quer saber a carga interna do cilindro. Então, eu preciso do fluxo total, certo? Onde eu vou ter o fluxo? O fluxo vai ser aí em 3 superfícies, né? Fluxo total, vou escrever aqui, ó. Fluxo total é igual ao fluxo na superfície x igual a 0, mais o fluxo na superfície x igual a 2, mais o fluxo radial, tá? Que é aqui na superfície do cilindro, tá? Saindo por aqui. Então, aqui em 2 a gente já sabe o valor que deu, né? Esse valor aqui. Agora a gente precisa em x igual a 0. Então, o que a gente vai lá e vai calcular? A gente vai calcular o E aqui em x igual a 0. Fazendo a representação aqui do E. O E em x igual a 0 vai ser 0, né? 0 mais 2. Isso em I, ou seja, 2i. Um valor constante naquela superfície. O diferencial de área, aqui, pegar um diferencial de área aqui nessa superfície, o meu dA, né? dA, o sentido dele é saindo da superfície, então ele vai estar para trás. Então, é dA menos I, tá? Então, eu vou poder calcular aí que o fluxo em 0, que é na superfície x igual a 0, vai ser integral fechada. Aí, de E, o E eu sei que vale 2i. 2i. Eu vou colocar nesse aqui as unidades para a gente ver lá. Newton por Coulomb, que eu não coloquei no de cima, eu vou pôr nesse. O dA vai ser dA menos I, tá? Então, a gente vai ter aqui o produto escalar de I com I, que dá 1. Então, a gente vai ficar com... Aqui o menos vai sair da integral, fica menos aí 2, tá? Menos 2 aqui. Aí a gente tem a unidade Newton por Coulomb.
e vamos ter aqui a integral fechada de dA. A integral fechada de dA é a área dessa superfície aqui. Então, vamos ter que o fluxo em zero vai ser menos 2 newton por coulomb. A integral vai ser a área fechada, né? A área dessa circunferência, que é π vezes o raio, ou seja, que é o 0,2 ao quadrado em metro quadrado, tá? Então, a gente vai ter aí que o fluxo em zero vai ser igual. Se eu deixar aqui em função de π, né? Para facilitar e não ter acúmulo de erro, a gente vai ter que é menos 2 vezes 0,2 ao quadrado menos 0,8, vou deixar assim, menos 0,08, aqui π, né? Na unidade de Newton, metro quadrado por coulomb, tá? Aqui na de cima, no fluxo 2, se a gente deixar em função de π, ali fica 0,4, então fica 0,16 π, tá? Na unidade de Newton, metro quadrado por coulomb. Para que eu deixei em função de π? Porque agora, essa condição aqui do radial, que a gente vai falar, o fluxo radial, que é igual à integral fechada de 1e, tá? Aí, escalar com dA, esse e radial, né? O e só é função na direção i. Então, o e radial, ele é zero. Não tem campo elétrico saindo radialmente, ele só está paralelo aí ao eixo x, só sai por essa superfície e por essa superfície. Então, como eu não tenho campo elétrico saindo radialmente, esse termo é zero, o fluxo radial, ele é zero. Então, a gente tem aí que o fluxo total que está passando na superfície gaussiana vai ser o I0, que é menos 0,08 π, mais aí o I2, que é 0,16 π, ou seja, vamos ter aí um valor de 0,08 π na unidade de Newton, metro quadrado, por coulomb. E o objetivo é calcular a carga no interior. Então, a gente vai ter que a carga envolvida, a gente pegar essa equação, é o fluxo total, né? Que está passando pela superfície inteira, vezes o ε0. Então, a gente vai ter que a carga envolvida, ou seja, a carga interna que está dentro aí, é o fluxo total de 0,08 π na unidade Newton, metro quadrado, por coulomb, vezes o ε0, que é 8,85, vezes 10 a menos 12, na unidade de coulomb quadrado por Newton, metro quadrado. Aí a gente então tem metro quadrado, simplifica com metro quadrado, Newton com Newton, coulomb com o quadrado, sobra só a unidade de coulomb, que é a unidade de carga. Então a gente vai ter que a carga envolvida, ou seja, a carga interna ali dentro do cilindro, vai ser o 0,08 vezes π, vezes 8,85, vezes 10 elevado a menos 12, e a gente tem o valor da carga de 2, a gente vai deixar aí com 2 algarismos, então 2,2 vezes 10 elevado a menos 12 na unidade de coulomb. Então, temos aí o fluxo que ele pediu, em x igual a 2, né? E a carga total envolvida dentro aí dessa superfície gaussiana. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!